Olá, bom dia, meus amigos. Hoje é quinta-feira. Eu resolvi fazer uma live porque, como vocês sabem, eu estou trabalhando sozinha. Antes da quarentena, nós tínhamos a Maria, que nos ajudava, mas ela tem 64 anos, está em casa. O Tiago, então alguém tem que ficar com as crianças. Tô vendo melhor ângulo aqui por causa do sol no meu rosto. Aqui tá ótimo. Bom dia, Yuri, tudo bem? Então eu nem marquei nada com ninguém, mas eu resolvi fazer essa live porque eu tô meio sem tempo para gravar os vídeos. Então eu queria falar para vocês. Bom dia, Milton. Milton, tô indo pra loja, depois você passa lá. Bom, eu queria falar para vocês um pouquinho, porque uma cliente ontem entrou em contato, foi lá na loja, né, que fica aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E aí ela foi lá na loja e começou a conversar, né, comigo, falando do cultivo dela, do orquidário dela, como que era, e etc, etc. Aí a filha dela falou assim pra mim, a Camila, falou assim, eu tenho um pouco de medo da minha mãe, porque ela falou desse jeito, porque ela fala demais com as orquídeas, ela fala muito com as orquídeas dela, e as orquídeas dela não aguenta mais ela falando. E aí já fala assim pra ela, eu já vou dar flor logo pra essa véia ficar quieta. Aí a gente começou a conversar e foi muito interessante porque assim, eu mesma falo com minhas orquídeas. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, eu queria saber de vocês, essa live vai pro YouTube depois, então eu queria saber de vocês se vocês também conversam com as suas orquídeas ou com as suas plantas, porque eu falo. Então não é uma questão assim de loucura, eu vou falar da minha experiência particular, tá? Eu sempre falo isso porque as pessoas falam assim, depois fica tirando pedra, sabe? As pessoas são assim, as pessoas são malvadas. Então as pessoas ficam atirando pedra, falando assim, a Ana é louca, a Ana falou tal coisa, depois mandou WhatsApp pra mim, sabe? A Ana vira persona não grata, né? No mundo dos orquidófilos. Então eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Bom, primeiro que esse negócio de conversar com planta, eu converso, mas por que a gente conversa com planta? A gente conversa com planta porque tudo nessa vida é energia, isso é a minha opinião, tá? Minha opinião pessoal. Então tudo nessa vida é energia. Então quando a gente conversa com uma planta, a gente só tá trocando energia, a gente gosta de materializar, né, aquilo que a gente tá. Bom dia, Lu. Se deixar até faço crochê pra ela. Yuri, boa, eu também. Eu também. Esses dias um cliente falou assim, essa orquídea aqui é feia. Eu olhei pra orquídea, mas foi muito assim, sabe? Muito espontâneo. Eu falei assim bom dia, Ivan. Eu falei assim, falei pra orquídea, olha, você não é feia. É que ele gostou mais da outra, mas você não é feia. O cliente ficou olhando pra minha cara assim, tipo, o que é essa louca, né? Falando com as orquídeas, porque quem me conhece já sabe, né? O que eu tô falando aqui com vocês, o que eu faço nos meus vídeos, o que eu faço nas lives, é o que eu sou, né? Não é nada além do que eu sou. Então não faço tipo, não. Eu sou desse jeito mesmo que vocês estão vendo, meio doidinha da cabeça. Então, assim, quando você fala com as plantas, você só está trocando energia. Nós, seres humanos, a gente precisa de algum material, né? Então, quando a gente fala, a gente está trocando aquela energia boa com as plantas e elas falam com a gente. As orquídeas, quando a gente cultiva orquídea, é uma questão assim de a gente observar, né? O verbo é observar e o verbo é sentir. Às vezes elas falam pra gente o que a gente tá precisando. Vocês também, com o passar do tempo, vocês não olham uma orquídea e falam assim, nossa, ela tá precisando de mais de água. Nossa, eu fui fazer entrega pro seu Délio em Campinas, na semana, sábado passado, e ele falou assim pra mim, Ana, mudei todo o meu esquema de adubação. Aí ele começou a falar de macro, micronutrientes, que eu falo bastante. Aí a gente começou a discutir um pouquinho sobre adubação. Ele falou, eu achei que não tava legal. Mas por que ele achou que não tava legal? Porque agora ele tá com tempo, tá na quarentena, então ele tá observando mais, tá vendo que as plantas precisam de mais magnésio. Então não tô falando pra vocês mudarem o esquema de adubação de vocês, tá bom? Cada um faz aquilo que tem que fazer. Por exemplo, uma cliente entrou em contato comigo e falou assim, você tem o Imitsu? Eu não sei se é assim que pronuncia. Eu falei, não trabalho com Imitsu, eu só trabalho com bokashi, porque eu já matei muita planta na minha vida, então eu trabalho com alguns tipos de adubação e é o que eu faço sempre, é o que eu indico para os meus clientes, né? Eu não testo mais adubo nas minhas plantas, né? Eu cheguei num patamar que não consigo mais testar. Cheguei nisso e é isso que eu fico.
talvez eu consiga, né? Depois que passar a quarentena, né? Se é que vai passar, se é que a gente vai voltar a uma vida normal. Mas é isso. Então, voltando ao assunto de falar com as plantas, eu falo sim com elas. Eu lembro de uma vez, há uns, sei lá, talvez uns 6 anos atrás, uns 6 anos atrás, a gente foi para um clube de campo, eu e o Thiago, e lá no clube de campo tinha um orquidário. E aí o Thiago falou assim, olhou para a planta, falou, nossa, tá estranho isso aqui. Aí ele pegou a planta, desplantou, tinha um monte de caramujinho comendo a raiz. E aí? Eu não vi aqueles caramujos, outros orquidófilos não viram aqueles caramujos e o Thiago sentiu naquele momento que a planta estava precisando de alguma atenção especial. Ele não fala com as plantas da forma que eu falo, mas ele fala de uma forma mais sensitiva, né, vamos dizer assim. Então isso acaba acontecendo, e não é loucura na nossa cabeça não, gente, é uma coisa que acontece, né, é uma coisa que acontece, é energia, é física quântica, isso existe. Volto a repetir, é minha opinião pessoal, é minha opinião particular, tá bom? Sem atirar pedras, por favor. Então é isso, eu acho que é importante, sabe? Eu acho que, e também não é que eu falo com as plantas, eu tenho um respeito e uma admiração e um amor muito grande por elas, muito grande mesmo. E quando alguém fala assim pra mim, nossa, parabéns, suas orquídeas são lindas, eu falo, gente, obrigada, porque eu acho também, elas são lindas. Então, vou gravar quando eu tiver um tempinho maior, eu vou conversar com vocês melhor a respeito disso, de conversar, mas eu quero saber de vocês aí, como que vocês falam, que se vocês falam com ela, né, se vocês trocam aí essa energia boa com elas ou não. Um cliente ontem também falou assim pra mim, agora eu tô aproveitando a quarentena, né, e tô regando 2 vezes por dia. Nossa, você tem que ver como mudou, porque eu tô regando 2 vezes por dia. Eu falei, amigo, você tem que... É legal, né? Eu sempre falo assim, é legal ter orquídea, mas a gente tem que viver também. E eu só vivo disso, né? Eu faço isso o dia inteiro. Eu e o Thiago, a gente sonha com orquídea o tempo todo. O tempo todo, orquídea, orquídea, orquídea. Eu sonho muito com orquídea, vocês não têm noção. Orquídea e outras plantas. Esses dias eu sonhei com uma zamioculca que eu tenho, que é uma folhagem, não sei se vocês conhecem, mas eu sonhei com ela que ela tava precisando, que ela tava pedindo água pra mim. Aí eu cheguei lá, já fazia um tempinho que eu não regava ela, fui lá regar. Então, assim, será que é coincidência que eu sonhei com essa planta? Né? Será? Será que é? Não acredito muito em coincidências, não. Então, assim, aí eu tava falando do cliente, né, que entrou em contato lá comigo, foi lá na loja aqui em Indaiatuba, aí ele falou assim, eu tô regando 2 vezes por dia, eu falei assim, então, mas quando você tá com tempo, tá na quarentena, beleza, mas você tem que fazer uma adaptação que você consiga reproduzir isso depois que passar tudo isso, porque você não vai estar em casa o dia inteiro. Ele falou que trabalhava direto e tal, viajava, então você precisa fazer um esquema agora na quarentena que você consiga reproduzir fora disso, né? Porque eu não concordo, não é que eu não concorde, a gente não existe certo e errado para orquídea, mas eu não acho legal a gente começar um cultivo e não conseguir ir com ele, sabe? É tudo teste, mas assim, que nem ele falou, eu comecei a testar. O meu vizinho vai passar com um cavalo aqui. Eu comecei a testar. Então eu acho legal é legal viver também, né? A gente faz outras coisas que não sejam orquídeas. As pessoas, de modo geral, fazem outras coisas. Então a gente tem que fazer uma coisa que seja bom para as orquídeas e pra gente também, né? Não adianta só ser bom pra orquídea. Esse negócio de tira a orquídea pra pôr no sol, bota a orquídea pra pôr no sol, tira a orquídea do sol, põe no sol. Isso daí acho que não é legal. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Que bom, tô fazendo uma live. Dá bom dia aqui pro povo. Bom dia, pessoal. Meu vizinho, Isaías. Ele na área aí. Trabalhando já desde cedo, Isaías. Todo dia. Todo dia. A vida no campo é duro, né? É boa. A vida no campo é dura. Começa que hora seu dia? 5h30. E você fala com seus bichos, com as suas plantas? Falo, bom dia pra eles, sabe o que eles mandam? Um abraço pra quem ficou dormindo. É isso aí. Deus ajuda quem cedo madruga. É isso aí. Falou, bom dia pra você, viu? Tchau, tchau. Viu só? Não foi combinado isso, viu? Ele também fala com as plantas, com os bichos. Né? Isaías é um amor. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, como que é. Eu tô no meio da minha rua. Dá uma olhada nisso. Nada desse lado, nada nesse. É meio chatinho, sabe? Pegar a estrada de terra todos os dias, mas, gente,
É vida. Adoro, adoro. Eu brinco que não posso esquecer o pão, né? Bom dia, Rose. Rita, bom dia Rita, bom dia Tânia, bom dia Giovanni, bom dia Patrícia. Então eu falo que não pode esquecer o pão, porque aqui, amigo, se você esquecer o pão de manhã, você vai tomar café da manhã sem pão, porque a padaria fica mais ou menos uns, talvez, deixa eu pensar, uns 7 quilômetros daqui. A padaria mais próxima, é meio longinho, eu acho meio longinho. E é isso, quero mostrar pra vocês aqui as pedras da nossa casa, porque eu gosto de mostrar as pedras, porque daí vem o nome, Orquidário das Pedras. Com as pedras eu não falo não, com as orquídeas eu falo. Dá uma olhada lá, acho que dá pra ver. Mas é isso, gente, tô indo pra loja, tô com o carro lotado de orquídea. Se vocês puderem, tiver por aí, dá uma passadinha lá. Ixi, o cavalo escapou. Tchau, amiguinho. Beijo, gente. Beijo pra todo mundo. Bom dia, tá? Muito obrigada por terem entrado aqui e me acompanhado. Fico muito, muito, muito feliz e muito grata por vocês. Muito, muito grata. Bom dia, Mari. Mari fala muito com as orquídeas. Ela chega lá na loja, ela começa a apelidar. Essa daqui é alface, essa daqui é árvore, essa daqui ela começa a apelidar, falar o nome das orquídeas. Ela, além de falar, ela bota nome. Bom dia, Gabriel. Bom dia, tá? É isso. Beijo, pessoal. Beijo. Uma quinta-feira florida e perfumadíssima pra todo mundo. Bom dia, ali. Já tô saindo. Senão eu me atraso pra ir pra loja. Beijos.